Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal da nossa Escola Bíblica Dominical, Discipulando com a Bíblia. Estamos trazendo sempre resumos sobre as nossas lições da nossa Escola Bíblica. Hoje vamos estudar, fazer o nosso resumo sobre a nossa quinta lição, na nossa revista de adulto. Estamos estudando as promessas de Deus, promessas condicionais, promessas incondicionais. Nossa quinta lição vai falar sobre a salvação, a promessa da salvação. Será que a salvação ela é condicional? Uma vez salvo, sempre salvo? Será? Será que a promessa da salvação ela é incondicional? Ela independe da resposta do homem ao convite do Senhor, ao viver uma vida de santidade? Uma vez salvos, não mais há possibilidade de perder a salvação? Será mesmo? Vamos estudar, aprender um pouquinho sobre este tema, sobre a soteriologia, né, sobre a salvação. Vamos descobrir se, uma vez salvos, aceitei a Jesus, não tem mais a possibilidade de eu perder a minha salvação. Será que é assim mesmo? Vamos aprender um pouco mais. O título da nossa quinta lição: a promessa de salvação. Nosso textuário se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A verdade prática nos diz: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nós observamos aqui que a palavra crer já tem um destaque, né? Jesus diz, na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, a promessa de vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Então, vamos tratar um pouquinho a respeito sobre o tema salvação. Todos os filhos de Deus que creem em ou nesta promessa, né, de que Jesus é o Salvador do mundo, de que Jesus veio nos resgatar, né, da condenação eterna, não podem, aquele que crê, que nasce de novo, não podem de maneira alguma, né, viver de qualquer maneira, viver do jeito que vivia antes. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, né? Então, todos os filhos de Deus que creem nessa promessa não podem viver de qualquer maneira. Não podem viver sem uma vida de santidade, sem ter o devido cuidado com a conduta diante de Deus e diante do mundo. Não tem como vivermos em Cristo e continuarmos com as mesmas práticas, os mesmos costumes, os mesmos comportamentos daqueles que vivem sem Cristo, ou de como vivíamos antes. É impossível o Espírito de Deus habitar na vida de uma pessoa e ela continuar com as mesmas práticas que ela vivia, que ela tinha antes de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Os objetivos da nossa lição
explicar biblicamente a promessa da salvação, mostrar a natureza da promessa da salvação. Que natureza é essa? Santificação, justificação, né? Regeneração, santidade, né? O nascer de novo também, né? Então, mostrar a natureza da promessa da salvação e refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Permanecer, insistir, persistir, para que não venhamos apostatar da nossa fé, tá? Então, a salvação é um dos mais importantes temas que consta nas Sagradas Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse. O tema salvação é central, salvação em Cristo, através e por Cristo Jesus, tá? Pois é o tema principal, que é Deus resgatando, através do seu Filho, Jesus Cristo, a humanidade, reconciliando, conforme o próprio Paulo apóstolo vai escrever em Coríntios, reconciliando, Deus reconciliando consigo novamente o homem em Cristo Jesus, a natureza, o mundo, Deus reconciliando novamente em Cristo Jesus, tá? Então, nós vamos contextualizar aqui, pegar a referência do Evangelho escrito por João, capítulo 3, quando Jesus conversa com aquele mestre da lei, Nicodemos. Nicodemos vai até Jesus, na calada da noite, e começa a conversar a Jesus, tirando suas dúvidas. Nicodemos viu Jesus entrar no templo ali em Jerusalém, expulsar os cambistas, pois estavam fazendo da casa do templo de Deus um comércio, né? E Jesus se indigna com aquilo, expulsa os cambistas, derruba as mesas ali onde estavam comercializando, vendendo, trocando. Jesus, com autoridade, Nicodemos, um dos mestres da lei, observando aquilo, ele fica curioso. Quem é este? Ninguém nunca se tomou uma atitude como esta. Então, esta pessoa, este homem, não é qualquer um. Ele tem uma autoridade que nós não vemos aqui em Jerusalém. De onde é que vem? Que milagres, de onde vem este poder que ele realiza? Então, Nicodemos, com medo da perseguição dos seus, né? Então, ele vai à noite conversar com Jesus e Jesus esclarece todas as dúvidas que Nicodemos tinha a respeito do Senhor, de quem era Jesus Cristo. Então, nosso texto bíblico está no capítulo 3 do Evangelho escrito por João, versículos do 14 ao 21, dizendo assim: E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, Jesus explicando a Nicodemos, quando Jesus disse: olha, quem não crê, versículo 18, parte B, já está condenado. Por quê? Porque não tem salvação fora de Cristo.
A gente olha para o tabernáculo no Antigo Testamento, o modelo que Deus deu a Moisés, e diz, faz desta forma. E quando a gente olha para o tabernáculo, ele só tem uma porta. A Arca da Aliança, onde ficava a presença de Deus, a glória de Deus, ficava lá no último cômodo do tabernáculo. Então existia N processos, etapas que era necessário um sacerdote observar, passar, para poder chegar até o Santo do Santo, onde ficava a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. O tabernáculo só tinha uma porta. Jesus diz, eu sou a porta. Não existe janela. Não existe outra porta de entrada para o céu, é Cristo. O sacerdote entrava no tabernáculo, logo na frente estava o altar de sacrifício, onde o cordeiro era sacrificado. Na frente estava a pia com a bacia, onde se lavava as mãos, os pés. Tem que ter purificação. Tem que ter purificação. Mas na frente estava lá o lugar santo, onde tinha o candelabro com azeite, os pães da proposição, o altar de incenso. E mais na frente, lá no esconderijo, está a Arca da Aliança, a presença do Altíssimo. Aí Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não passar por mim. Então, a salvação, ela depende da nossa resposta ao convite que Jesus nos faz. A porta da graça está aberta. Então, a salvação, ela é condicional ou incondicional? Né? Então, a gente precisa aprender com a palavra de Deus. O primeiro tópico da nossa lição, a promessa da salvação. Uma maravilhosa salvação, a obra da salvação, o Salvador. Então, no Antigo Testamento, nós temos um exemplo aqui, que Jesus vai falar aqui no capítulo 3, versículo 14, a respeito da serpente de bronze que Moisés levantou ali no meio do acampamento. Essa passagem está em Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Jesus faz essa referência, conversando com Nicodemos, aqui no capítulo 3 de João. O que é que acontece? O povo estava murmurando, reclamando de Deus, de Moisés, de Arão, por causa do deserto escaldante, porque só comia maná, né? Por causa dele, às vezes, a água faltava. Não que eles passassem sede, mas Deus estava testando, provando aquele povo. E na hora certa, Deus mandava a água, mandava o codorniz, mandava o maná. Mas o povo, acostumado com o Egito, né? Com a facilidade que tinha no Egito, apesar da escravidão, o povo começa a reclamar e sentir saudade do Egito. Aí Deus envia serpentes venenosas no meio do acampamento, e aquele povo murmurador, muitos deles morreram. As serpentes picavam e eles pereciam, morriam mesmo. Então Deus enviou serpentes venenosas no meio do acampamento, por causa daquela tão grande murmuração. Então, o povo vai até Moisés e pede socorro, clama para que Moisés interceda diante de Deus por eles. Aí Deus orienta a Moisés que Moisés crie uma serpente de metal, de levante ali no meio do acampamento, coloque no estandarte, num lugar que ficasse alto, para que todo aquele que fosse mordido pela cobra, pelas serpentes, olhando para aquela serpente de metal, seria curado, ou seja, não morreriam. Então, todo aquele que fosse mordido pelas serpentes, ao olhar para aquela estátua, aquela cobra de metal que Moisés fizera, as pessoas não
viessem a morrer, fosse removida a maldição das suas vidas. Então, semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz proporciona redenção para a alma e daquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Então, salvação nós temos em Cristo, todos aqueles que olham para Cristo, que olham para o sacrifício de Cristo, que vem a Cristo, que aceita, que crê no sacrifício de Jesus, e não basta crer, mas tem que crer e aceitar. Porque eu posso acreditar, crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador do mundo. Mas eu posso não querer. Eu reconheço que Jesus é o Salvador do mundo, mas não quero Jesus na minha vida. Eu sei que não tem salvação fora dele, mas não quero ter compromisso com ele. Em crer e aceitar que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida, entende? Então, a partir do momento que eu creio em Jesus e o aceito como meu Senhor e Salvador, eu sou santificado, eu sou regenerado e eu me torno nova criatura. É o que Jesus vai dizer, conversando com Nicodemos, aqui em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o homem, um amor tão lindo, tão extraordinário, tão perfeito, que entregou, que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra. Aqui a morte está falando da morte espiritual, da morte eterna, mas que venha a ter vida eterna. Então é condicional. Quem crê, né, não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha o que diz o versículo 18, né? Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é Jesus que nos condena? De forma alguma. De forma alguma. O versículo 17 diz, e a condenação, 19 diz, e a condenação é esta, qual? Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Então, a luz veio ao mundo, mas a humanidade, ela continua decidindo permanecer nas trevas. Não veio para a luz para que as suas obras más não sejam reveladas. Então, decide permanecer na obscuridade, na escuridão. Então, não é Jesus que condena. Eu, rejeitando Jesus, eu já estou me condenando. Porque não tem como chegar a Deus, ao céu, se não for através de Jesus Cristo. É o que nos faz lembrar novamente do tabernáculo. Só tem uma porta, não tem uma janela. Não tem uma outra segunda porta. Para chegar até a Deus, é através da porta, que é Cristo. E na caminhada até Deus existe a santificação, a purificação, que é constante, é progressiva, até chegarmos à estatura de varão perfeito, né? Como Paulo vai escrever aos irmãos de Efésios, capítulo 4, versículo 13, entende? Então, a salvação é um maravilhoso presente de Deus a todos os que creem em seu Filho. Logo, nós aprendemos aqui que a salvação ela é condicional. Eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso reconhecer, eu preciso aceitar e eu preciso permanecer em Jesus Cristo. Não é a salvação veio para todos. João 3,16. Deus amou o homem, a humanidade de tal maneira, tal. E deu seu Filho para que todo aquele que nele crê. Então a salvação é para todos. Mas nem todos creem, nem todos aceitam, nem todos acreditam. Então, logo, aprendemos que a salvação ela é condicional. É de graça, veio para nós gratuitamente. O preço foi alto, sim.
Mas uma vez que eu aceito a Jesus Cristo, eu estou salvo? Sim, estou. Mas eu posso perder essa salvação se eu desistir? Sim, posso perder esta salvação. Tá? Então, o Evangelho aqui escrito pelo apóstolo João nos mostra, principalmente aqui no capítulo 3, dessa conversa de Jesus com Nicodemos, nos mostra que a obra da salvação é uma providência de Deus para salvar o homem de uma condenação eterna. A palavra é condenação eterna, morte eterna, né? Porque essa morte física, todos vamos passar por ela, com exceção se Jesus vier nos buscar, né? Enquanto estivermos vivos. Mas todos os dias as pessoas morrem, fisicamente morrem. Estamos falando aqui, Jesus está falando aqui da morte eterna, que é uma eternidade separada de Deus. Então a palavra salvação, que vem do grego sotéria, né? Nós estudamos nos seminários, na teologia, a disciplina soteriologia, que é a doutrina da salvação. É muito interessante, né? Então traz o sentido de livramento de perigo, de ameaça, livramento de prisão, livramento do dilúvio, né? A salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Jesus como seu suficiente Salvador. Nos remete ao Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, a suficiência de Cristo. Eu não preciso de um outro Deus. Eu não preciso de mais ninguém. Jesus é completo para mim. Eu não preciso de outro Deus, de mais ninguém. Então, do suficiente Salvador, que é Jesus, né? Quando isso acontece, somos imediatamente libertos, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, da escravidão do pecado, libertos da escravidão do pecado e da condenação eterna, tá? Então, a obra da salvação tem como base o quê? A entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço dos nossos pecados. Sem Jesus, não tem como chegar a Deus. Então, a centralidade do Evangelho é Jesus. A centralidade da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, é Jesus. O Antigo Testamento está apontando para Jesus, falando sobre Jesus, anunciando que o Messias vem. O Novo Testamento é a revelação, um esclarecimento daquilo que o Antigo Testamento está dizendo. Jesus Cristo é a centralidade, é a salvação para a humanidade, tá? Então, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de salvação. O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos, separados, estão da presença de Deus, da glória de Deus. Logo, foi necessário que alguém viesse pagar a nossa culpa, sofrer em nosso lugar, porque nós não tínhamos a mínima condição de pagar a nossa culpa. Não tinha como nós próprios nos resgatarmos. Alguém precisava fazer isso por nós. Este alguém é Jesus, o Filho de Deus. Todo aquele que nele crê não morre eternamente, mas tem vida eterna, né? Quem se arrepende e crê e permanece, é condicional, eu preciso permanecer, jamais perecerá eternamente. Então, pré-requisito para obter vida eterna é crer, acreditar em Jesus Cristo e permanecer nele, tá? Segundo tópico da nossa lição, falando sobre a natureza da promessa da salvação, ou seja, a justificação, a regeneração
a santificação, nascer de novo, né? Então, a justificação é um dos aspectos da obra salvífica que está apresentada no termo bíblico. Um dos pré-requisitos é ser justificados. Quando é que somos justificados? Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração, este é declarado justo, livre da culpa e do merecimento da punição divina, né? Ele não é mais condenado, ele está declaradamente absolvido, salvo. Então, a pessoa praticou todo tipo de barbárie, aí reconhece Jesus, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. É bom a gente separar aqui um exemplo. Uma pessoa vai e mata a outra, é condenado, é preso, está lá no presídio. Lá ele tem conhecimento do Evangelho, alguém prega para ele reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Imediatamente essa pessoa é justificada, perdoada, regenerada. Espera aí, mas a culpa, ele não tem culpa no cartório? Tem. Ele foi perdoado. Não quer dizer que ele não vai arcar com as consequências da culpa dele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ele foi perdoado. Ele vai arcar com a culpa dele. Ele vai pagar, cumprir a condenação dele. Condenação física que ele tirou alguém, a vida de alguém. Ele assassinou alguém. Ele é culpado. Jesus perdoou. Aqui está falando de morte e salvação eterna. Tá? Então, ele é imediatamente regenerado, perdoado. Ele vai cumprir todo o seu tempo de condenação. Mas, imediatamente, ele é perdoado. Ele é justificado. Deus olha para ele, Deus olha para nós, através do seu Filho, Jesus Cristo, e nos vê justificados, santificados. Ou seja, absolvidos da culpa, da condenação, né? Da condenação, nós estamos absolvidos do castigo que estava sobre nós. Jesus levou este castigo, esta condenação que estava sobre nós, que era a morte, Jesus levou sobre si. Nossos pecados, nossas culpas caíram sobre Jesus. Jesus tomou toda a nossa culpa e pagou o preço, que era a nossa condenação. Então, Deus olha para nós através de Jesus e nos vê justificados, perdoados, regenerados, santificados. Tá? Então, fomos justificados, temos plena paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, um dos pré-requisitos para a salvação, primeiro, reconhecer, crer que Jesus é o Senhor, crer e aceitar, né? Imediatamente aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos justificados, perdoados. Imediatamente, Deus nos perdoa e nos santifica em Cristo Jesus. Ponto. Segue-se a regeneração. Sou justificado, me torno justo através de Cristo e sou regenerado. O que é a regeneração? É exatamente isso, nascer de novo. Ser nova criatura, para que a obra da salvação se manifeste na vida daquele que aceitou a Jesus Cristo, se tornou justificado, perdoado da culpa, né? É necessário que ocorra a chamada regeneração. Regenerar, o nascer de novo, entende? Que é denominado de novo nascimento, do nascer de novo. Jesus conversando aqui com Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. João capítulo 3, versículo 1 ao 6. Então, uma pessoa que nasce de novo, ele vai passar por um processo de transformação
interior. A mudança de mentalidade, a mudança de atitude, a mudança de comportamento. Nova criatura. Daí a Bíblia nos ensina que é impossível uma pessoa nascer de novo, o Espírito Santo habitar na vida desta pessoa e não ocorrer mudança, transformação na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de se portar e deixar aquelas práticas que não agradam a Deus. Se o Espírito Santo habita em nós, ele vai nos moldando, ele vai nos transformando. A maneira de agradar a Deus é o fruto do Espírito que Paulo registra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito que vai desenvolvendo na vida do cristão a partir da habitação do Espírito Santo na vida desta pessoa. Tá? Então, a transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo na vida desta pessoa, tá? Habitando nesta pessoa. Então, essa pessoa se torna filho de Deus, essa pessoa se torna nova criatura, e ela passa a andar em novidade de vida, ou seja, uma vez que nascemos de novo, passamos a ser parte da família de Deus. Então, imediatamente, a natureza da salvação, da promessa da salvação, aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos justificados, nos tornamos justos através de Cristo, imediatamente a pessoa aceitou a Jesus hoje, morreu hoje, agora, está indo para o céu. Lembra daquele que estava na cruz ao lado de Jesus? Um daqueles disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Aí Jesus disse: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Imediatamente, aquele homem, quando ele morre, imediatamente ele foi justificado, porque ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele reconheceu a culpa dele, mas Jesus nada culpa nenhuma tinha. Então ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Aí ele disse: lembra de mim quando tu entrar no teu reino. Aí Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Em toda aquela vida pregressa de erro, de pecado, de transgressão, foi jogado, deixado para trás. Jesus perdoou aquele homem. E imediatamente ele foi justificado. E ele teve salvação. Hoje ele está no paraíso, na presença do Senhor. Então é assim, aceitamos a Jesus hoje, imediatamente nos tornamos justificados. Aí vem o processo de regeneração, que são as transformações que a partir daquele que passa a ser nova criatura, o Espírito de Deus passa a habitar na vida desta pessoa, ela vai mudando sua maneira de lidar, de mudar, de ver aquelas práticas, é o que Paulo vai dizer lá em Romanos, lá em Coríntios, né, capítulo 5, tudo está ao meu alcance, tudo está diante de mim, mas como nova criatura, como cidadão do céu, como discípulo de Jesus, nem tudo que está ao meu alcance, que o mundo me oferece, me convém mais. Então aquilo que eu fazia que não agradava a Deus, não me compete mais fazer, porque o Espírito Santo habita em mim e ele vai me moldando. Eu vou obedecendo, vou lendo, vou estudando, vou aprendendo, vou me santificando, o Espírito Santo vai me moldando a maneira de cidadão do céu, de um povo separado. Entende? Então isso é impossível não sermos transformados quando o Espírito de Deus passa a habitar em nossa vida. E também segue-se o processo de santificação, que inicia também imediatamente a partir da nossa conversão. E a santificação ela é progressiva, ela é constante. É um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário, do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, em primeiro lugar, vem a justificação, nos tornamos justificados. Em segundo, vem o processo de regeneração, que são as mudanças, os comportamentos, as atitudes, as ações, né? E então somos também justificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente.
nos tornamos santificados. Mas a santificação ela é progressiva. Por quê? Porque ainda permanecemos aqui. Permanecemos neste mundo, então precisamos nos santificar diariamente, constantemente, tá? Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva, constante, continuamente. Enquanto permanecermos aqui, precisamos nos santificar por meio de quê? Do nosso relacionamento com Deus, com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, que é a ocasião em que se ocorrerá a transformação do nosso corpo, quando Jesus nos arrebatar, quando Jesus nos levar daqui individualmente, né? Podemos morrer hoje, nossa vida está na mão de Deus, não temos controle sobre ela. No momento em que Jesus chama, que Deus chama, né? Tira esse fôlego que nós respiramos, partimos daqui, né? Então é necessário que a santificação seja constante, progressiva, né? Teremos um corpo semelhante ao de Jesus, ressurreto. Então, justificação, regeneração e santificação. Natureza da promessa da salvação. Aceitou Jesus, é justificado, se torna justo diante de Deus através de Cristo. Regenerado, inicia o processo de regeneração, as mudanças, né, de comportamento. Por isso a gente vê tantos que se declaram cristãos, mas não há mudança nenhuma do que era antes de aceitar Jesus Cristo. Esta pessoa não nasceu de novo. É impossível nascer de novo e permanecer igual, do mesmo jeito, né? E a santificação, que é progressiva, que é constante, né? Então, o nascer de novo diz respeito a uma transformação radical na vida da pessoa, né? A regeneração é o início do nosso crescimento no conhecimento de Deus, da nossa experiência com Cristo, da nossa intimidade, né, com o Espírito Santo, da nossa mudança de caráter, de comportamento, viver de uma maneira que glorifique a Deus, tá? Então, é necessário que isso ocorra na vida daquele que nasceu de novo. Aí Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário mudar de atitude, mudar de comportamento. É necessário que haja transformação. Essa transformação eu sou forçado a fazer. Se eu estou em Cristo, ela vai ocorrer, porque o Espírito Santo vai nos incomodando. Aquilo que não agrada a Deus, o Espírito Santo vai nos moldando, vai nos mudando. À medida que nos santificamos, que aplicamos o ensinamento da palavra de Deus, que nos santificamos, né? Então é um processo progressivo e contínuo, né? Constante, progressivo e contínuo. E o terceiro tópico da nossa lição, promessa e perseverança na salvação. A base da promessa de salvação é Cristo. A apostasia individual e também falando sobre a promessa e a segurança da salvação. Então, conforme lemos aqui o nosso texto de referência, João capítulo 3, né? João 3 mostra que o nosso Senhor é o centro da promessa da salvação, ou seja, não tem salvação sem Jesus. Não tem salvação sem Jesus. E, novamente, João capítulo 14, versículo 6, ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, ele é a vida. João capítulo 10, ele diz que ele é a porta. Não tem outra porta, não tem como entrar no céu senão por Jesus. Então Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Este povo, a igreja, nós, eu, você e todo aquele que crê, que virá a crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então fazemos parte do corpo de Cristo, né? E isso só é possível por causa de quê? Da obra consumada no Calvário. Nós então somos o povo do reino de Deus. Então o convite veio até a mim, veio até você, pela misericórdia, pela ação do Espírito Santo, que é ele que nos convence do nosso estado de pecadores, de que precisamos ser justificados, ser regenerados, ser perdoados. Pela misericórdia de Deus, aceitamos o convite do Senhor e nos tornamos seu povo. Assim é todo aquele que nasce de novo. Então, a centralidade do Evangelho da salvação é Cristo, pois fora de Jesus não tem como ser salvo.
entende? Mas é possível perder a salvação? Sim, com certeza. Né? Nas Escrituras nós encontramos uma grande advertência concernente à promessa de salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resistir-la, podem não aceitar, podem não querer. Então, andar com Jesus não é a mesma coisa de estar com Jesus. Eu sempre gosto de nos trazer à mente a Judas Iscariotes, que andava com Jesus, entretanto, não estava em Jesus. Então, é possível perder a salvação? É possível, né? Uma vez salvo, sempre salvo, de forma nenhuma, como ensinava os gnósticos, né? Que achava que o corpo, a matéria, ela não interferia, as ações do corpo não interferia no resultado final do espírito. Ou seja, o espírito é puro, mas o corpo é mau. Então, um não vai interferir no outro. Eu posso fazer qualquer tipo de coisa que não vai interferir no resultado final da minha salvação ou perdição. Então, não é assim que a Bíblia ensina. Eu preciso crer e eu preciso permanecer. Daí nós estudamos a natureza da salvação, a justificação, a regeneração e a santificação, que é necessária que ocorra na nossa vida, tá? Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade de se perder a salvação. Então, uma vez salvo, não é sempre salvo. É preciso que haja santificação constantemente. E sobre a promessa e a segurança da salvação, né, também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que Paulo escreveu lá aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Paulo diz, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo está falando aqui sobre permanecer com os irmãos, consolando, ajudando, incentivando, mas também o desejo ardente de partir e estar com Cristo, pois é ainda muito melhor. Então, o ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, né, o salvo já está imediatamente com Cristo. O salvo, tá? O salvo já está imediatamente com Cristo. Os que creem em Cristo e se submetem a Ele como seu Senhor, e imediatamente um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Mas é necessário permanecer em Cristo Jesus. Não adianta viver uma vida toda na presença de Cristo, chegar lá no final, chuta o balde, desiste, dá as costas para o Evangelho de Cristo e que estou salvo. Não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Deus vai falar lá com Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, que se uma pessoa viver uma vida reta, mas lá na frente ela se inverte. Tudo aquilo que ela fez antes, se perde na vida dela. Não o fruto que ela plantou, que beneficiar outras pessoas, mas aquilo que ela deixou para trás, não vai salvar ela. O que salva é a permanência em Cristo. É a permanência em Cristo. Entende? Então é necessário permanecer no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então a salvação é para todos. Jesus morreu por todos, mas nem todos aceitam. Logo, a salvação ela é condicional. Depende de mim responder ao convite de Cristo e permanecer obedecendo aquilo que Ele me ensina e permanecer nele. Amém? Que Deus os abençoe.